Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse episódio super especial, quero te falar uma coisa. Se inscreva agora nesse canal, para você não perder nenhuma dessas grandiosas entrevistas que eu tenho certeza que vão te trazer insights, sacadas, ensinamentos, conselhos que podem mudar os rumos da sua advocacia. Portanto, se inscreva aí, curte, comenta, faz todas as coisas necessárias para esse algoritmo entender que olha, esse conteúdo é legal, esse conteúdo agrega, esse conteúdo ajuda. Vamos impulsionar ele para mais pessoas? Vamos lá? Faz isso agora, sem procrastinação. Vamos para cima, seguimos no episódio. Senhoras e senhores, você advogado, advogada que nos acompanha, hoje você vai aprender a vender. Se você não sabia vender, esse dia tem um ponto final. E esse dia é hoje. Por isso você fica até o final. Por isso você vai mandar esse podcast aqui para todo mundo que você acredita que deveria ganhar mais. Sabe aquela pessoa que você fala, fulano é maravilhoso. Não sei como é que o Beltrano, que é meio bobo assim, fraco tecnicamente, tem mais destaque profissional que o fulano, que é top. Às vezes você está se sentindo assim. Então, você vai pegar isso aqui e vai já colocar para frente. Leva essa mensagem adiante. Essa é uma mensagem do André Colares, fundador desse projeto aqui, que é o Mindjus, que é um projeto focado em você, focado na sua advocacia. E vamos falar hoje sobre vendas, como eu disse. Para isso, convidei aqui um cara que é um amigo. Eu estive num evento dele como aluno há um ano atrás, mais ou menos. Um cara jovem, mas que traz consigo uma experiência muito grande de vida, uma experiência muito grande profissional. Eu gosto de dizer, né, que você não mede a idade da pessoa pelo tempo de vida, mas é pela qualidade e a intensidade da experiência. Eu sou jovem, mas tô há 14 anos mexendo com venda, eu particularmente. 14? 14 anos mexendo com venda. Pô, intensamente, ininterruptamente. E esse cara também é assim. E eu vou falar um pouco da caminhada dele aqui. É um empreendedor serial. E olha só que legal, né? Quem vende, vende. Ó, ele tem contabilidade e BPO. É um empresário que está em muitos setores. Ele tem empresa de odontologia. Até quero saber sobre esse negócio aqui. Eu não consigo ter vários negócios assim. E tem a Catapulta Digital, que é uma agência de lançamentos e assessorar marketing e ajudar negócios a faturarem mais. Você vê, ó, tem 3 segmentos: contabilidade, finanças, né? Odontologia, que é saúde, e no setor aqui de marketing, vendas e tal. Muito legal. E esse cara é meu amigo, grande Hugo. Obrigado pela presença, irmão. Eu que agradeço, André, pelo convite. Uma satisfação conhecer aqui sua nova sede, seu novo espaço. Tenho certeza aí que a gente não está caminhando 100% junto, mas a gente está indo às vezes para o mesmo lugar e eu tenho certeza que a gente vai chegar aí em lugares inalcançáveis. Satisfação estar aqui no teu projeto e vamos contribuir com a galera da advocacia, vamos ensinar essa galera a vender. Vambora. Irmão, vamos lá. Eu quero fazer a seguinte perspectiva. Imagina o seguinte. Só sua rede social para quem não te segue aí. Meu Instagram e YouTube é @eu.hugo_roberto. Hugo Roberto. Isso, Hugo Roberto. Eu.Hugo Roberto. Faz o seguinte, sem procrastinação da sua vida, já segue o homem logo, já tá aqui, segue agora e vambora. Vamos pra cima. Vamos lá, irmão, vamos lá. Vamos trabalhar aqui 3 níveis. O advogado que não sabe nada de vendas, aquele advogado que ele tem uma habilidade comercial, mas ela é instintiva. Você vê que o cara é bom, tem uma noção, se guia pelo instinto e manda muito bem. Às vezes até a gente recebe vendedores aqui. Já viu algum curso? Quem que é sua referência? Falou, André, sou formado pela rua. E às vezes o cara é bom, né? Mas sempre há o que acrescentar. Quando a pessoa vem nesse estilo, Gão, o que eu percebo? É muito freestyle e às vezes a pessoa tem até resultado. Mas quando você pega essa pessoa e lapida ela na metodologia, ela vai descomunal o resultado. E tem aquele cara que entende o que está falando. Não é acidental o sucesso dele.
ele tá seguindo uma metodologia, ele sabe o que ele tá fazendo. Certo. Então, começando do básico, o advogado que ele reconhece, olha, eu não sei vender. O que a gente pode começar falando para esse cara? Cara, o que a gente começaria falando para esse cara existe, e aí eu já queria afirmar aqui para todos e quebrar essa crença de que vender é um dom, né? Por muito tempo, eu acreditei nisso e eu achava que eu tinha o dom de vender. Mas quando a gente para analisar o contexto como um todo, venda é técnica, 100% técnica, e se o cara tiver, o advogado tiver a competência de ser extrovertido, ele pode ter um potencial de resultado maior. Mas venda é 100% técnica. Então, o que a gente tem que analisar primeiro aqui, quando a gente vai falar com esse cara? A gente tem que tirar a passividade. Por quê? Você falou um negócio muito importante, que o cara, ele acha que pode, às vezes até já vendeu, às vezes até já fez um negócio acontecer, só que ele não sabe como é que ele fez. Ele não sabe como é que ele fechou aquele contrato, ele acha que foi sorte, ele acha que a negociação saiu porque eu fui muito bem. Mas o que a gente precisa entender no momento que a gente vai avaliar a minha competência e o meu repertório em vendas é eu sair da passividade. É entender que existem as circunstâncias que me levam a vender, mas principalmente os motivos que me levam a vender. Eu gosto de dizer que você vender é literalmente você tirar a venda dos olhos do seu cliente. Quando você tirar a venda dos olhos do seu cliente e mostra para ele que você é a principal opção e que vai ajudar ele a resolver o problema dele, aí junta a fome com a vontade de comer. É onde esse cara vende. Entendi. Cara, vamos lá. Dentro desse nível 1, eu acho que é legal a gente entregar para esse cara uma metodologia, um passo a passo. O que eu sempre digo aqui, a gente até agora, Hugão, fez aqui na sexta-feira um programa que nós estamos desenvolvendo, que é um programa de visão empresarial para advogados. Certo. Por quê? O advogado, isso aqui é uma coisa legal de você entender, ele não se vê como empresário. Positivo. Muitos profissionais liberais são assim, né? Muitas vezes o dentista não se vê como empresário, o contador não se vê como empresário, o médico não se vê como empresário. Mas, poxa, se ele desempenha uma atividade, ele cobra por ela, ele tem custo, ele tem ganho. O que é isso? Ele tem cliente. O que é isso? Ele paga imposto. O que é isso se não é uma empresa? E a maneira como o cara se enxerga é literalmente alicerçado dos resultados que ele tem. Fantástico. Então você e aí eu passo para você concluir. A pessoa, hoje, a gente vive numa sociedade, Andrezão, onde as pessoas vivem pela função. Então, cara, eu sou contador. Então, é só eu que tenho que fazer, é só eu que tenho que comprar o papel higiênico, é eu que tenho que comprar o detergente, é eu que tenho que comprar o milho, a pipoca, é eu que tenho que colocar a pipoca para poder fazer, é eu que tenho que vender, eu que tenho que passar troco, e na verdade não é. Não é. Porque a capacidade de empreender é você ter pessoas, um bom produto, um mercado endereçado, um modelo de negócio que faça muito sentido e você saber como chegar nessas pessoas através dos canais, que eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aí. Vamos lá. Então, quando o cara chega aqui, acho que isso é fantástico que você colocou. Primeira coisa, tirar a venda do... ele entender que que vender é resolver o problema de um cliente. Claro. E resolver o problema do cliente se o cliente tem um problema e ele, por estar com uma venda, ele não está conseguindo resolver o problema. E aí você vem, tira a venda dele e diz, olha, tá aqui a solução, amigo. E aí ele faz uma avaliação, olha, essa solução vale mais do que esse dinheiro aqui que está na minha conta. Eu troco a solução pelo dinheiro. É uma troca de energia. Troca de energia. Nível 1, beleza. Alinhado. Agora vamos lá. No processo de fazer isso, uma coisa que a gente sempre fala nesse programa de visão empresarial é o seguinte: venda é demanda, então sua capacidade de gerar oportunidades, converter essas oportunidades em resultado, então demanda, taxa de conversão, certo. taxa de conversão,
E para ter o resultado que você pretende, ticket médio. Certo. A gente diz, olha, se você consegue gerar oportunidades de pessoas com esse problema para você resolver, converte essas oportunidades em contrato. Um contrato num valor X alinhado com a sua meta, pronto. Você tem uma máquina de vendas, tem resultado. Eu queria explorar de você esses pontos aqui, ó. Primeiro ponto, demanda. Legal. O que o advogado pode fazer para gerar oportunidades? Quando você entra num consultório odontológico, quando você entra num negócio de contabilidade, qual que é o plug que você já vem e pam! E o negócio já começa. Como um advogado pode gerar mais oportunidades para o escritório dele? Legal. Essa pergunta é muito boa, André, porque eu acho que antes a gente só tem que anteceder aqui uma parte desse processo, porque a gente controla todas as métricas numa venda, mas a gente não controla a venda. Então, pode estar acontecendo, na verdade, eu tenho certeza que acontece isso no segmento da advocacia, do cara falar assim, poxa, cara, eu não estou vendendo como eu gostaria. Eu não estou fechando tantos contratos como eu acho que deveria fechar. E isso é proveniente de algumas métricas que está relacionado a isso que você falou, que é com quantas pessoas eu falo, dessas pessoas que eu falo, quantas eu qualifico, das que eu qualifico, quantas eu consigo fazer o meu fluxo de cadência para que essas pessoas entrem no meu fluxo comercial, desse fluxo de cadência, quantas vão para conversão e dessas conversão, quantas eu vendo de novo depois. Porque a ideia não é você vender para uma vez só para o cliente, é você vender várias vezes para o seu cliente. E falando sobre gerar demanda, hoje a gente tem diversas formas de gerar demanda. Uma das principais coisas quando eu entro em qualquer negócio, em qualquer máquina de vendas, e essa é a minha metodologia, eu analiso primeiro o que já está na mesa. Por quê? Não sei se você sabe, André, mas em 2024 foram abertas mais ou menos 4 milhões de empresas. Dessas 4 milhões de empresas, muitos do segmento jurídico, advocacia. Dessas 4 milhões, 2 milhões e meio fecharam. Meu Deus. Mesmo ano? No mesmo ano, 2024. Dessas 2 milhões e meio de empresas que fecharam, 60% o Sebrae indica que é por conta de falta de capacitação empresarial. Ou seja, não sou eu que estou falando, tende-se a dizer que hoje, geralmente, o cara que abre um CNPJ, ele é um bom vendedor que abre o CNPJ. Ou, geralmente, ele tem alguma capacidade técnica, que no caso é uma formação, que aí ele decide abrir um consultório odontológico ou um escritório de advocacia, mas não tem a capacitação empresarial, que é o que vai levar ele para um próximo nível. E aí, só quando eu entro dentro do negócio e já vejo qual que é a base que essa pessoa já tem, só dali eu já consigo entender quais são as oportunidades que estão na mesa. Porque se você analisa hoje muito bem negócios, tem empresas que não fazem movimento de repescagem dos seus clientes. Tem empresa hoje, não sou eu que estou falando, é um estudo de Harvard, tá? Que as empresas não vendem 70% a mais porque elas desistem do seu contato na segunda tentativa. Ou seja, eu falo com você uma vez, eu sei que você quer resolver seu problema, mas talvez você não esteja no momento ideal de compra, mas eu sei que você quer resolver. Eu falo com você uma vez, não consegui despertar ainda o desejo para você comprar. Falo com você a segunda, não consegui despertar ainda. E aqui é onde a maioria dos empresários pecam. Desistir do seu potencial, do seu prospect, do seu cliente na segunda tentativa de contato. Hoje, dentro da nossa metodologia, ninguém é autorizado da minha equipe a desistir de um lead, de um potencial cliente, antes de falar com ele 10 vezes, em momentos diferentes, por canais diferentes, em situações diferentes. Quais são os canais? Eu consigo utilizar e-mail marketing? Advogado vê muito e-mail ou não, André? Vê. Nós também temos clientes da advocacia e quando nós disparamos base de e-mails, a taxa de abertura é descomunal. A taxa de abertura é muito grande. Tem como você comunicar com esse cara pelo SMS? Tem como. Você já recebeu alguma mensagem que te incentivou a comprar alguma coisa pelo SMS? Uhum. É mais um canal? Dá para utilizar o WhatsApp? Dá para utilizar o Instagram? Dá para utilizar o Google? Dá para utilizar o Facebook? Dá para utilizar o TikTok? Dá para utilizar Kawaii? Dá para utilizar diversas formas diferentes. E aí, geralmente, esse cara, André, ele sente que ele precisa vender mais, só que ele tem a necessidade de vender mais, mas
é uma falsa necessidade, porque se você der mais para ele não vai conseguir aproveitar porque ele não está aproveitando bem a própria base. E se você não aproveita bem a sua própria base, eu posso te encher de demanda, que ainda assim o problema vai continuar. Fantástico. Então, a geração de demanda ela está ligada 100% a canais e a como você avalia a sua base e como você pode tirar mais receita dela. Muito bom. Sabe como é que eu chamo isso aqui normalmente nesse programa nosso de visão empresarial? E veja, como é uma coisa, entre aspas, não é básica. Tinha advogado aqui que fatura milhões. Fatura milhões por quê? Porque é competente, está fazendo isso há muito tempo. E naturalmente, se você é competente, está fazendo isso há muito tempo, sem visão empresarial, você vai fazer dinheiro. Indicação, etc e tal. Naturalmente, você vai ganhando mais, seu ticket médio vai aumentando, só que é tudo acidental. Uma coisa também, né, Hugão, é você atingir um objetivo que você, com a estratégia que você planejou. Então, tem um objetivo. Outra coisa é você alcançar um objetivo ou um resultado relevante de forma acidental, no seu feeling, né? Isso é um negócio legal, mas vamos lá. Aqui, normalmente a gente chama isso, você falou, que é extraordinário, de teoria dos frutos baixos, né? E a base é o quê? Fruto baixo? É o fruto mais baixo, né? E eu conheço muito empresário também, André, que ele já pegou os frutos baixos. Eu sempre gosto de utilizar a teoria do pé de manga. Eu falo essa daí também. Eu gosto dessa. Eu sou mineiro, lá tem muito pé de manga. Você tem o pé de manga e aí você foi lá, arrancou. E agora como é que pega as lá de cima? Agora tem que botar um pouco mais de energia. Lá em Minas, o que eles fazem? Eles pegam... Eu já fiz isso também. Garrafa PET, corta no meio, né? Pega um cabo de vassoura, amarra no arame e fica lá. Pô, até pegar a que tá lá em cima. Aí já precisa de uma sofisticação a mais, né? Para pegar essa... E já vou te perguntar sobre a sofisticação. Então, legal. Demanda. Entrou na empresa. Olha para sua base. Olha para a base. Pega o fruto baixo primeiro e depois você vai fazer a gambiarra subir no pé de manga para pegar a manga que tá mais alta. Exatamente. Que esse é um ponto importante também. E aí, se você me permitir complementar, antigamente a gente dependia muito de canais tradicionais para poder chegar em novos clientes. Ok. E hoje a gente tem um cenário completamente oposto disso. Ok. Hoje o advogado, nosso amigo advogado aqui, se ele tiver um Instagram com 500 seguidores ou 100 mil seguidores, ele tem a própria TV dele. E aí o que se passa numa TV? Tem muito tempo que eu não vejo TV, acredito que você também. Eu vejo documentários, podcasts, coisas nesse sentido. Nem tem TV mais, cara. E aí, você pega, por exemplo, o advogado ele tem hoje a possibilidade de ter a própria TV dele, que é a própria audiência. E nessa TV, o que você faz? Você mostra conteúdo técnico, mostra conteúdo de autoridade, mostra as pessoas falando bem do seu trabalho, e você ainda tem a possibilidade de comprar mídia. O que é comprar mídia? Que é o que muitas pessoas hoje se viciaram no termo tráfego pago, mas se você faz o tráfego pago de uma coisa que é boa, a probabilidade de você vender muito mais é grande. Concordo. Agora, se você não tem uma estruturação boa e você mostra isso para mais pessoas, seu resultado vai ser baixo. Porque não há uma intencionalidade estratégica para poder vender e comercializar o seu produto. Voltando aos canais, antigamente a gente tinha as rádios, aí viemos para a TV e agora a gente está nessa fase dessa digitalização. Antigamente, não sei, a gente é jovem, né? Então a gente não vai saber muito, não sei se você sabe, mas as grandes marcas, elas faziam grandes publicidades com a Globo, por exemplo. E eram investidos milhões de reais. Milhões de reais. Dezenas de milhões de reais. Hoje, com 100 mil reais, cara, 10 mil reais que seja de tráfego pago, você consegue fazer um grande regaço na internet. Obviamente que se você tiver um produto muito bem estratégico e estruturado. Então você ainda tem a possibilidade hoje de comprar o seu espaço dentro da mídia. Você não depende de um terceiro. Deixa eu te falar um negócio. Muitos advogados trazem isso para mim, essa reclamação, e até para alguns a gente recomenda não fazer, claro, a depender da circunstância muito específica. E muitos falam assim, alguns que fazem, falam, André, só vem curioso, cara. Um monte de curioso. Claro, né? Eu tô falando aqui da advocacia criminal, que às vezes tem outros nichos que são extraordinários e dá super certo, etc e tal. Mas para advocacia criminal, os advogados reclamam que aparece muito curioso
e gente com potencial aquisitivo baixo. Pergunta que eu te faço, você que é de fora desse mercado, você procuraria um criminalista na internet? Você acha que para a área criminal especificamente isso funcionaria? E se não, ou se sim, para que área você acha que, pô, André, tem uma área específica, por exemplo, atraso de voo. Cara, essa aqui, André, eu sei que funciona. Eu tenho amigo, tenho cases que funcionam. Sobre tráfego pago, compra de audiência digital, o que você me diz? O que você pensa sobre esse cenário aí? Posso quebrar um paradigma aqui, uma crença? Pode. Posso mesmo? Pode. Então vamos lá. O que acontece? Uma vez eu perguntei para um cara relevante no mercado, paguei muito caro para participar de um grupo, e eu perguntei para ele, o que você acha sobre lead desqualificado? Que é o caso que você acabou de me mencionar. E aí ele me fez a seguinte pergunta, ele falou assim, você já viu alguma mulher engravidar por acaso? Aí eu falei, não, tem que haver o ato, né? E aí, aí ele me respondeu, não existe lead desqualificado. Eu concordo. Se um cliente seu, um lead, um curioso, porque só existe venda se tiver curiosidade, se alguma pessoa clicou em alguma publicidade sua e ela foi para algum canal de atendimento seu, é porque de alguma forma você despertou internamente nela e na cabeça, no cognitivo, interesse naquilo que você faz. Eu concordo. Você despertou. Então, a partir daí é que muitos negócios hoje em dia pecam demais. Porque depois dali, as pessoas hoje estão com a expectativa alinhada, André, que já quer que o cara chegue com a chave Pix. Pô, mas daí pra que vendedor, né? Se o cara chegou querendo comprar, tira pedido, né? Pô? Tira pedido, exatamente. Mas aí a galera tá com uma falsa sensação hoje, André, que fazer tráfego é você fazer muitas pessoas chegarem no seu comercial e dali já vendeu, já deu certo. Só que não é assim. Tem que existir um fluxo comercial, um processo de cadência, que a gente pode falar muito mais aqui ainda sobre isso, que a gente utiliza hoje nos nossos negócios. Mas, quando você fala, por exemplo, criminalistas falando para essa galera aqui, o tráfego hoje, para você criminalista, ele não é o fim, ele é o meio. Se você não consegue chegar numa bolha, se você não consegue furar uma bolha direta, você tem que criar um movimento antes onde você consiga reunir essa galera e nesse movimento você consiga alcançá-las. Por exemplo, já vi muitos especialistas em investimento, investidores, que o cara vai lá, por exemplo, vou dar um caso aqui que eu já vi. O cara tinha uma empresa de desinfetante. Ok. E aí, empresa de desinfetante. Como é que eu faço para vender mais por tráfego pago? Vender desinfetante, cara. É muito difícil. Como é que você vai vender desinfetante direto? Fez a campanha, ligou o tráfego, o cara vai lá, vai comprar. Aí o que o cara fez? Disse, não, eu não vou vender desinfetante. Eu vou criar uma comunidade de empreendedores. E aí eu vou trazer, por exemplo, o Paulo Guedes, que é ministro da Economia. E aí eu vou falar sobre futuro de empresas e dentro dessa narrativa eu vou falar que eu tenho essa solução, que são para grandes empresas. Entendi. Que aí eu não estou fazendo a venda direta, eu estou criando uma narrativa antes, onde eu consigo abarcar esse público que eu quero alcançar e dentro dessa narrativa eu posso fazer várias ofertas para aquele público de interesse. Eu posso oferecer desinfetante, porque toda empresa hoje tem o seu departamento de limpeza a depender do tamanho. Eu posso fazer oferta de contabilidade, eu posso fazer oferta de marketing, eu posso fazer oferta de tudo que eu quiser. Muito bom. Isso é muito legal, cara. E tem uma coisa que eu acho que é interessante da gente debater aqui. Eu queria te perguntar sobre só uma coisa antes. Tá, fica à vontade. Fluxo de cadência, só para não perder esse gancho aqui que eu anotei. O que é fluxo de cadência? Fluxo de cadência é tudo que acontece depois que um cliente, uma indicação ou qualquer pessoa, o que acontece na jornada dela depois que ela entra em contato com a tua empresa. Tá. Grande parte, maioria esmagadora hoje dos negócios, o dono não tem um fluxo do que acontece quando o cara entra em contato comigo. Aí o advogado que está assistindo a gente aqui fala assim, pô, eu não estou vendendo mais.
Beleza, me fala aí com quantas pessoas você falou nos últimos 90 dias. Quantas negociações? Quantos contratos? Quais eram as principais objeções? O que é o fluxo de cadência? Eu, Hugo, quero comprar do André. Ok. Me cadastrei na empresa do André. Ok. O atendente do André vai me chamar. Ok. Vai fazer todo um filtro do que eu preciso. Sim. E aí eu decidi não fechar com a empresa do André na hora. Ok. Não decidi fechar, porque não era o meu momento ideal de compra. Ok. Um fluxo de cadência é o que acontece comigo depois que eu falei com esse seu vendedor. Por quanto tempo eu preciso falar com esse cara? Aí é onde a gente precisa anotar aí, que é um ponto muito importante, que é o tempo médio de compra das pessoas que já compraram de mim. Então, por exemplo, se eu chegar na tua empresa e o tempo médio de compra são 60 dias, significa que eu não posso desistir de ninguém antes de 60 dias. Entendi. Logo... Mas se não fica parecendo... E veja, aqui eu tô fazendo a figura do advogado, Tá. me consultando com o Hugo Alberto, especialista em vendas. Ô, Hugo, mas não fica parecendo que eu tô desesperado para fechar o contrato? Não fica parecendo que eu tô, assim, precisando daquele contrato? E mais uma coisa, a pessoa não pode achar que... não pode se sentir incomodada com a minha postura insistente? Essa sua pergunta é maravilhosa, porque quem é vendedor não pode ter medo de incomodar. Estar precisando, com a comparação de estar precisando com você ter um processo profissional comercial, são duas coisas completamente diferentes. Hoje, aí, quando a gente bota numa balança de comparação de estar precisando, a Apple precisa vender. E ela tem um fluxo de cadência excelente. As grandes maiores empresas de educação do país hoje, elas precisam vender. O iFood hoje precisa vender. Quantas mensagens você recebe do iFood no seu aplicativo ou no seu e-mail? Deus me livre. Com algum cupom? Dia inteiro, né? Dia inteiro não. Almoço e jantar. Não, já vem aquela carambada assim, né? Almoço, jantar, na hora da tarde, lanche da tarde. Significa que os caras estão desesperados? Não. Não significa que os caras estão desesperados. Empresas bilionárias, né? Então, automaticamente, a gente já pode quebrar essa tese de que o fato de eu não querer ter um fluxo de cadência, um processo comercial, porque eu posso estar incomodando ou eu posso estar precisando, é porque eu estou precisando mesmo? E eu acho que tem mais uma coisa, duas reflexões aqui, cara. Duas reflexões sobre isso, até queria ouvir sua opinião. Uma opinião, cara, mas acho que é a principal questão que você falou. O vendedor não pode ter medo de incomodar. Nunca, jamais, jamais. E se a pessoa se incomoda é porque ela não tem maturidade. Exato. E tem mais uma coisa aqui, eu sempre falo pra turma, queria escutar a sua opinião. Eu falo pro pessoal aqui, quem precisa da venda é o cliente. É o cliente. Quem que tá com problema? Ele. Você tá com problema de vendas? Eu tô com problema de vendas? Não, quem precisa do Hugo? Sou eu, pô. Tô com problema de vendas. Deus me livre, deixa eu bater aqui. Bate na mesa. Né? Quem precisa do Hugo é o cliente que tá com problema de vendas. Significa que você tá ajudando ele. Você não tá pedindo para ele comprar de você. E a percepção que você gera na sua comunicação vai trazer a percepção para ele se você tá precisando ou se você tá ajudando. Muito bom isso aí. A percepção. A percepção tá em quê? Na comunicação, na confiança de quem tá na frente, na convicção, no seu histórico de empresa, quantas pessoas você já ajudou a resolver esse problema. E aí é o que vai determinar se você tá precisando ou se você tá ajudando. Muito e isso bom. Muda assim, ó, uma tacada errada do vendedor muda tudo. Muda tudo. Muito bom. Muda tudo. Isso é muito legal, cara. E muitas vezes insistindo em vendas, Hugo, já aconteceu comigo, eu falar, fulano, deixa eu te falar um negócio. E eu tô insistindo nisso aqui, não é por conta minha, não. Claro que pra mim é maravilhoso, cara, ter você como cliente. Mas eu tô insistindo porque eu sei o impacto que isso vai ter na sua vida. Vambora, meu filho. Dê esse passo. Tome a decisão. E acho que aqui faz e aí eu sempre provoco a turma aqui e provoco os advogados a pensar o seguinte, que eu acho que é o primeiro passo para ter Hugo, para ter isso, Hugo, eu queria te ouvir sobre essa questão, que é o seguinte: você se contrataria? Você Hugo, se contrataria? Sim. Acho que para você conseguir passar isso para a pessoa aí, você que precisa de mim,
Você tem que se responder essa pergunta com sinceridade, né? Claro. Você se contrataria? Claro. Você acha que, além dessa pergunta, você se contrataria? Tem alguma outra maneira do advogado e do profissional liberal como entender que o cliente que precisa dele, e não é ele, que tem que estar desesperado pelo cliente? Tem alguns gatilhos, algumas coisas que a gente treina, inclusive o nosso time para isso, para que no momento da venda seja o momento de arregaçar as mangas e fazer o negócio acontecer. O que acontece? Eu acredito, André, que hoje, a depender dos produtos, dos contratos que os criminalistas hoje fecham, hoje a gente negocia contratos de 70, 100 mil reais. Uhum. Veja bem, se hoje eu vou entrevistar um cara, um vendedor, para compor meu time comercial, e eu pergunto para ele quanto que ele se imagina ganhando nos próximos 10 anos ou 5 anos, ele responde para mim, por exemplo, 5 mil reais. Eu consigo colocar esse cara para vender um produto de 70? Não consegue. Não consegue, por quê? Ele não consegue nem falar esse valor, Ele não que tá consegue. fora da realidade dele. Está fora da realidade dele. Ou seja, a gente pode concluir aqui que a venda está totalmente ligada à sua capacidade de se enxergar no futuro e de autoestima. Você já teve a sensação de que quando você já foi trabalhar de polo, você estava sem os seus acessórios, você se sentiu mais para baixo? Já E se você fez uma venda nesse dia ou fez uma oferta para alguém nesse dia e você estava mais para baixo, você colocou mais ou menos energia? Menos. E se você bota menos energia, o resultado é maior ou menor? Menor. Menor. Então a gente conclui aqui que a capacidade de vender de qualquer pessoa está totalmente ligada à visão de futuro que ela tem Concordo. e totalmente ligada à autoestima. E um dos maiores erros de quem vende, é comparar o próprio bolso com o bolso do cliente. Concordo. Toda vez que você vai para uma venda onde você compara o seu bolso com o bolso do cliente, você acha que ele não tem dinheiro para te pagar. E se você acha que ele não tem dinheiro para te pagar, você bota mais ou menos energia. Menos. Aí sai aquelas coisas, né, Gão? Não, mas eu parcelo pra você. Tô com cara de pobre, caramba. Pedi para parcelar? Eu pedi pra parcelar? Já viu aqueles caras quando faz uma oferta, eles saem justificando o preço? Não, a gente cobra isso por conta disso e disso e disso. Advogado é mesmo em fazer isso. Ó, vou te cobrar aqui 100 mil, mas é porque... é que aqui... O cara entra na venda como um leão, na hora de passar o preço ele é um gatinho. E isso muda todo o jogo, porque aí é aquela percepção do tá precisando. Aí ele passa a percepção do tá precisando. Queria te escutar sobre um negócio. A gente sempre fala isso aqui também nesse programa de visão empresarial. Mas a pessoa me questiona assim, pô, André, mas eu nunca vi grandes escritórios falando sobre isso. Pô, o fulano, que tá aí até no Mindjust, que é uma referência. O Beltrano, que é uma referência. Eu já vi, inclusive, o Beltrano falando que ele nem gosta tanto dessa parte comercial. E eu falei pra essa pessoa uma coisa, eu queria escutar a sua opinião sobre ela. Eu disse pra ela, olha... Aí, ó, tá tendo venda aí, ó. Tá tendo? Aê! Galera tá vendendo ali. Ó lá, ó. Aqui tem venda. Aí sim. Já tá gravando sobre venda e vendendo aqui. O negócio é... E veja só. O que eu disse pra ele? Falei, olha só. Quanto mais forte a marca, menos habilidoso precisa ser o vendedor. E aí, o exemplo que eu dei pra ele. Você, Hugo, tá com tênis da Gucci aí, bonito. Legal. Sensação que eu tenho comprando nessas lojas. Chega na loja. O papel do vendedor ali numa loja dessa. E eu tirei a prova, sabe como? Contratando um vendedor de uma loja dessa. Chegou aqui, tantos anos de experiência, mercado de luxo. Esse especificamente. Falei, rapaz, esse cara não é leão, não. Porque a marca é tão forte. Não precisa. Que ele chega ali e tira o pedido. Você já chega, virou um sonho, um objeto de desejo da pessoa. E ela chega ali não é pra pensar se vai comprar ou não. É pra escolher qual. E diferente, às vezes você pega um vendedor da Feira dos Importados aqui, aí o cara é leão. Porque tem 200 lojinhas de iPhone
Uma do lado da outra. Uma do lado da outra, e se ele não te segura ali e constrói um diferencial e faz acontecer na hora, você vai na outra. Eu queria te ouvir sobre essa questão. Constatação que a gente chegou. É óbvio que o cara ali que tem um puta resultado, às vezes é um grande medalhão, às vezes ele até tem essa habilidade comercial. Mas quanto mais forte a marca, menos necessária é a habilidade comercial. Mas quando você tem marca forte e habilidade comercial forte, aí é o... Posso soltar uma pedrada? Pau nela. Vou soltar uma pedrada. O maior problema hoje, não só na advocacia, pelo que você está me falando, é a pessoa querer... Toda comparação para mim é a morte. É igual a morte. Por quê? Os caras tentam comparar, André, o capítulo 2 do escritório deles com o capítulo 50 do cara que já se consolidou. E se você volta à história do cara de 50, que já viveu 50 páginas aqui, e volta pro 2, que é a fase que ele tava fazendo exatamente o que o cara precisa fazer e não faz. Porque ele tá se comparando com 50. E toda comparação ela é burra nesse sentido, porque eu pego o meu contexto e coloco dentro de um contexto que não cabe no meu. E se eu faço isso, cara, não vai fazer sentido nenhum, porque eu vou achar que não devo fazer, porque o cara que já é estruturado faz, e eu vou querer os resultados que ele tem sem ter passado por aquele passou. Então, essa pedrada é justamente para a galera comparar os contextos dentro do cenário ideal, dentro do contexto correto, para que ela consiga estruturar. Vamos trazer um exemplo aqui, um cara que eu admiro muito. Nelson Williams. Você sabe como é que foi a história do Nelson Williams quando ele começou? Sim. Cara, você pega ele, em uma entrevista que ele dá, ele fala que ele tinha um domicílio fiscal, não era nem um escritório, um domicílio fiscal em São Paulo, para dizer, passar uma mensagem, uma percepção para as demais regiões que ele vendia e atendia as pessoas de que ele estava localizado numa das maiores metrópoles do país. Ou seja, esses caras aqui, na época dessa mesma fase que esse cara que te perguntou eles não estavam comendo quina de parede? Sim. Eles não estavam vendendo, eles não estavam, cara, taxa de convencimento, guerra no comercial, fluxo, liga, retorna. Então, só dá para chegar no capítulo 50 se você avançar do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7. Fantástico, cara. E eu acho que um erro que muita gente comete, né, Hugão, e eu vejo isso, cara. Às vezes você vai galgando novas prateleiras, novos patamares, e você vai perdendo aquilo que você fazia lá atrás, né? Que é o que te trouxe até aqui. Que é o que te trouxe até aqui. E a gente vê, às vezes, muitas empresas fazendo isso. Muitos fundadores. Cansei. Tá doido, homem? Não tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade de cansar, não. Se cansar, acaba tudo. É. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. E essa visão para esse advogado é muito, muito, muito interessante, porque eu só ganho, a quantidade de dinheiro que eu ganho é a quantidade de dinheiro que cabe na minha cabeça. Ou seja, se o advogado hoje faz seus 100, 200, 300 mil por mês, eu não sei qual que é a média que esse cara consegue fazer, esse cara que está dentro do MyJust, significa que eu preciso buscar em como eu aumento a minha capacidade de ter novos ganhos. Porque a partir daí eu vou ter novos comportamentos que vão me trazer esses ganhos. Seja eu ter uma sede física, seja eu ter uma das minhas metas, até o começo do ano que vem, é estar com pelo menos no nosso business principal com 30 vendedores. Muito bom. Se eu tenho 30 vendedores, 9 horas por dia, eu tenho quantas horas? 9 horas por dia? 30 vendedores, 10 dá 90. 3 vezes 9, 28. 28, 280 horas. 280 horas por dia. Por dia. E eu consigo trazer insumo de demanda para essa galera. E eu tô com essa galera para negociar. E eu já tenho um case de resultado de coisas que nós já fizemos antes. E eu consigo unir esse elo. Acabou. Só que se o advogado não tiver essa visão empresarial, visão de negócio, visão de aumentar a referência, eu acho que é bom até a gente comentar agora,
dessa empresa odontológica que eu sou sócio, como é que eu sou sócio de uma empresa de odontologia e não sou formado em odontologia? A gente está falando aqui para criminalistas. Para advogados no geral. Para advogados no geral. Mas não é porque você é advogado que você não pode virar um advogado empreendedor. Porque aí se você é advogado empreendedor, você vai comprar as horas de outros advogados. Porque o seu teto, a sua agenda tem um limite. Sem dúvidas. A sua agenda tem um limite. Então hoje, como é que eu consigo empreender em outros negócios? Porque todo negócio é formado por gestão, compra e venda. Gestão, compra e venda. Para quem vende produto, gestão, compra e venda. Quem vende serviço também, né? Quem vende serviço também tem que comprar do mesmo jeito. Então, se você consegue fazer a gestão disso, de pessoas, de recursos, você vai embora. Agora uma pergunta, cara, e essa é uma coisa até, a gente ensina isso aqui nesse programa de visão empresarial, falando sobre gestão, eu sempre comento isso, aqui no Mind News nós somos 30, e eu digo para eles, olha, qual que é a diferença nossa para uma pessoa tá empreendendo sozinha? A pessoa tem 8 horas no dia, em tese de trabalho, nós temos 8 vezes 30. Certo. Então, naturalmente, a gente consegue fazer mais coisas do que uma pessoa que está sozinha. Ponto. Nosso dia é maior. Então, uma pessoa tem 24 horas, nós temos 24 vezes 30. Então, isso que você trouxe eu achei extraordinário. E eu queria te perguntar uma questão que é a seguinte. Cara, o maior erro que eu cometi empreendendo foi perder o foco. E por isso eu acabei, em um determinado momento, focando 100% no Mind News. 100%. Até meus clientes da advocacia eu internalizei num escritório, virei sócio onde eu não tinha função operacional, só função estratégica, e coloquei toda a minha energia no Mind News e daí, bam, explodiu. Pergunta sobre foco. Como ter múltiplos negócios e não perder o foco? Isso é até uma consultoria para mim aqui. Legal. Eu gosto de usar muito, Andrezão, a palavra chamada contexto. Por quê? Hoje, eu não tenho uma função 100% operacional, até porque eu não sou contador e nem dentista, dentro desses negócios. Então, a gente tem que conciliar a nossa agenda com aquilo que mais faz sentido. E aí, a depender das fases da empresa, do negócio, do momento, você vai colocando pessoas. Cara, resolvi isso aqui, coloca outra pessoa para fazer, tchau. Resolvi, coloca outra pessoa para fazer e tchau. E vai monitorando números e dados. Muito bom. Para mim, o contexto tem que fazer sentido para rodar concomitante com aquilo que eu já faço. Então, por exemplo, hoje nós temos um super topo de funil que é a educação empresarial. Ok. Educação empresarial a gente conhece, eu vou fazer um evento agora, 4, 5 de outubro, para 1.000 empresários. Muito legal. Fala um pouco do evento aí, só desculpa quebrar seu raciocínio. Legal. O evento vai ser o Máquina de Vendas, que nós iremos fazer eu, Vinícius Soares, que é meu sócio, e Alfredo Soares, que é o fundador do G4 Educação no Hotel Royal Tulip, para 1.000 empresários. Muito bom. Que inclui também a galera da advocacia, para essa galera aprender a vender e tal, coisa. A gente já tem até advogado confirmado. E aí, essa metodologia é uma metodologia onde você pode pegar a máquina de vendas como um todo, todos os processos, canal de aquisição, como você usa tráfego pago, como você faz gestão de time comercial, como bota o povo para bater meta, como faz tudo, Ctrl+C, Ctrl+V dentro da sua empresa, que é o que a gente faz dentro das nossas empresas. Essa é a nossa metodologia, que é algo que as pessoas vão receber lá. E aí, voltando para esse contexto das multi-empresas, dos multinegócios, precisa rodar concomitante. Então, nós temos um funil, topo de funil de educação. Nós conhecemos vários empresários. Esses empresários degustam dos nossos produtos. Quando eles degustam dos nossos produtos, eles viram clientes e possivelmente viram sócios também, a depender daquilo que faz sentido para o nosso ecossistema. Então, por exemplo, se eu ajudo o meu cliente a vender mais e ele não tinha experiência de vender o que ele está vendendo antes e está tendo a experiência agora, a probabilidade dele ter problema financeiro por não saber lidar com dinheiro é maior ou menor? Maior. Maior, porque ele está lidando com dinheiro que ele não lidava antes. Foi aí onde surgiu a ideia de atender o pessoal com BPO e contabilidade. Entendi.
Mas você tinha noção zero disso? Entrou numa empresa que já existia, contratou alguém, chamou alguém para ser seu sócio? Como é que foi isso? Eu chamei uma pessoa para ser minha sócia, onde já tinha uma experiência business, contabilidade, já tinha experiência corporativa. E aí, partindo daí, o meu papel principal não era contabilidade. O meu papel principal era como eu trazia mais demanda para essa empresa. Que é onde são os papéis bem definidos. Quando você entra numa sociedade ou num negócio que faça sentido com o todo, tem que ter os papéis bem definidos. Cara, aqui eu vou ajudar a trazer alguns colaboradores, vou treinar, vou educar essa galera, vou montar a máquina de vendas, vou colocar para vender e a partir daí a gente contrata operacional, gerente, CEO, a depender do crescimento e vai fazendo o negócio acontecer. Muito bom. Muito bom. Adorei. Agora, legal, falamos de demanda. Então vamos lá, galera. Organizando a cabeça de vocês aí. Falamos, ó, você tem que se ver como empresário. Ok. E veja, né, turma? Nós não estamos aqui cagando regra, não. Você se vê como você quiser. Hoje em dia está até, tem gente que se vê como cachorro, né? Eu me vejo como cachorro. Me vejo como... eu me vejo como um macaco, tem de tudo. Então, mas veja, eu tenho um objetivo financeiro, eu tenho um objetivo de impactar um volume grande de pessoas, eu tenho um objetivo... eu tenho um sonho grande para o meu escritório. Se for assim, não tem como fazer sem essa visão empresarial. Então, primeira coisa... Tem um sonho grande. Para executar esse sonho grande, você vai precisar de comercial, vai precisar de gestão, vai precisar de tudo isso que a gente está falando. Então, me vejo como empresa. Ok. Tenho que ter vendas. Se não tiver vendas, não tem nada. Não tem produto, não tem cliente, não tem colaborador, não tem ninguém. Então, tem que ter vendas. Todo mundo tem que servir vendas. Ponto. Demanda. O Gão já falou. Olha para sua base primeiro. Olha o que tem na mesa. Já. Pega o fruto baixo. Ele falou também, olha... Você tem um canal de mídia aí que é a sua televisão própria. Saiba aproveitar isso. Seja para buscar clientes diretamente, seja para construir um ambiente para gerar oportunidades a posteriori. Ok. Se você não conseguir furar a bolha direto, construa um ambiente para que você fure a bolha. Fantástico. Agora, Hugão, legal. Estou com essa oportunidade na mesa aqui. Reunião com o cliente. Taxa de conversão. O que eu posso fazer para aumentar a minha taxa de conversão? O que é um script de reunião, um passo a passo de reunião, uma metodologia de reunião com o cliente para fechar contrato? Legal. Hoje, cara, a gente tem experiência de vender contratos, que é uma experiência que você tem aqui também, contratos high ticket. E o jeito que você vende um produto de R$497, R$1.000, não é o mesmo jeito que você vende um produto de R$100.000. O formato da venda é diferente. E quando a gente fala de taxa de conversão, a gente antecede, falamos em gerar demanda, e a taxa de conversão está ligada a como eu converto e aumento essas taxas de conversão. No nosso formato hoje atual, a gente partilha a venda em alguns pontos importantes. Ok. Nesses pontos importantes, não tem como eu vender para uma pessoa que eu não acessei o coração dela. Porque o coração está mais próximo de onde? Do bolso. Quando você manda a informação para o cara e a informação vai para a mente, ele pensa. Quando ele pensa, ele tem objeção. Quando você manda uma informação e ela vai para o coração, ela tem mais facilidade para ir para o bolso, porque venda é 100% emocional. 100%? Cara, eu dou uma margem, mas a maioria esmagadora é emocional. Emocional, ali na hora. Time. Eu já fiz muitas compras de maneira emocional. Muitas. Eu também. Muitas. Hoje muitas. eu fiz um. Hoje você fez uma. E aí a gente partilha essa venda em alguns processos. Não tem como você vender para um cliente, caro amigo advogado, se você falar mais do que ouvir. Esse é um dos grandes princípios para você aumentar a conversão. Você precisa ouvir, investigar, mapear, escutar, para que o cliente te dê as respostas, os insumos que você precisa para usar contra ele, não, a favor da venda, porque ele precisa da solução. Então, cara, como é que eu vou vender um produto para o empresário se eu não sei quanto ele fatura, quantos colaboradores ele tem, quais são os principais gargalos, quais são os desafios que ele está enfrentando, para onde ele quer ir, o que ele quer alcançar.
Então eu mapeio todos esses pontos de identificação, de investigação, para que eu consiga ter a munição suficiente necessária para poder vender para esse cara. Depois, se você quiser ir parando aqui para a gente dividir em partes. Não, eu achei maneiro demais. Então, só para fechar, advogado, desenvolver uma escutativa. Fantástico. Mapear as dores do cliente, os desejos do cliente para mostrar para ele que você tem a melhor solução. Claro. Legal. Dores, dúvidas e desejos. Dores, dúvidas e desejos. Tá aí o protocolo. A gente chama de mapa 3D. Dores, dúvidas e desejos. Mapa 3D para você aí, ó. Dores, dúvidas, desejos. Dores, dúvidas e desejos. Escutativa para mapear o 3D. Dores, dúvidas, desejos. Dores, dúvidas e desejos. Depois que eu descobri onde esse cara tá e para onde ele quer ir, eu preciso entender como é que esse cara vai chegar nesse caminho e onde, em qual momento da negociação, eu vou me inserir dentro desse caminho para eu pegar na mão dele e ir junto com ele. Entendi. Ou seja, mapeou os 3D, mapa 3D, ele está no ponto A e vai para o ponto B. É isso que a maioria das pessoas vendem. Transformação e resultado. Ok. Ele está aqui e quer ir para cá. Ok. Dentro desse caminho, tem as capacidades e repertório que esse cara não tem, que é por isso que ele precisa te contratar. Ok. Então, nesse ponto, o vendedor precisa construir o que eu chamo de gap. Um gap, eu vou até desenhar aqui, que eu gosto de fazer assim, ó, quando eu estou dando treinamento para o time. Depois eu levanto e mostro aí para a galera. Gap do ponto A para o ponto B. Esse gap aqui eu preciso construir ele na cabeça do meu cliente. Ok. Que é onde ele vai falar assim, cara, esse cara tá fazendo uma venda consultiva, ele tá fazendo uma venda que ele tá me mostrando que eu realmente preciso, mas tem esse espaço aqui, esse vale aqui, que eu não consigo caminhar esse vale. Eu não consigo passar por esse vale aqui. Que é o momento onde eu me lanço. Que é o momento onde eu me lanço como a solução... A ponte. A ponte. Para eu te levar do ponto A para o ponto B. Partindo desse gap do ponto A para o ponto B, eu preciso finalizar a venda de toda a informação daquilo que eu estou repassando para o cliente antes de mostrar o preço. Porque a pessoa, quando ela vai tomar a decisão, André, de comprar alguma coisa ou não, ela já está comprada ou não, a depender da venda antecipada que você faz emocional, ela está decidida se vai comprar ou se não vai. Concordo. Ou seja, eu só posso passar para a fase do preço, de quanto que custa a minha solução, se ela tiver entendido como funciona a minha solução, se eu tiver quebrado inconscientemente todas as objeções que ela possa vir a ter quando eu for mostrar o preço, e se eu tiver a afirmação dela, da boca dela, através das perguntas certas, que ela precisa resolver esse problema. Porque eu falar que o cliente precisa resolver é muito fácil. Você precisa. Agora, o cliente falar que precisa, ele já está decidido em dar o primeiro passo. Fantástico, muito bom. Ou seja, as perguntas que você faz do mapa 3D é para que ele diga que está com problema e que tem a intenção de resolver o problema de maneira imediata. E aí você colocar urgência no meio disso. Construir o gap do ponto A para o ponto B, só passe para o preço depois que você tiver entendido que o cliente está sem objeção, que o cliente já está decidido que ele quer tomar essa decisão e que ele entendeu a sua solução. Fantástico. Eu acho que aqui tem um ponto, Gão, que é muito legal do que você fala, que é o seguinte: às vezes, quando você faz um mapeamento 3D, inclusive, você pode dizer para o cliente, olha, a minha solução não te atende. Né? O que você está buscando, eu não posso te entregar. Então, isso que você está falando é muito legal e reforça o que você falou sobre a escutativa. No sentido de, escuta a pessoa até para ver se você pode resolver o problema dela. Você vai falar, fulano, não dá para resolver. Procura, na verdade, ou você vai dizer, olha, tem uma outra solução nossa que não é essa que resolve o seu problema. Isso que você falou também é muito legal.
e me veio na cabeça aqui um negócio que é o seguinte, às vezes a gente entra numa página para comprar alguma coisa, você pula tudo, todas as características do produto e vai direto no preço, né? Então, de fato, esse negócio de mostrar a solução antes, mostrar o valor antes de mostrar o preço, topíssimo. Porque aí a pergunta final é, você acredita que vale? Acredito. Então, vambora. Então, o problema não é o preço, porque o preço é infinitamente menor do que o problema. O que é mais caro? Você continuar com o problema ou a gente trocar essa energia aqui pra gente fazer o negócio acontecer junto? Fantástico. E do mesmo jeito que essa pessoa tá trocando energia para resolver um problema, nós também estamos, né? Claro. Aqui, por ter alguém que está nos atendendo, a gente troca o valor monetário na resolução daquele problema. Esse é um dos pontos apenas que aumenta a taxa de conversão. Mais um. Mais um. Tempo de resposta. Ih, advogado é ruim nisso aí. Advogado e médico. É? Médico também. Dentista? Também. Tempo de resposta, eu não tenho uma porcentagem aqui, mas tem um estudo da Salesforce. Você deve conhecer, provavelmente. O maior CRM do mundo, maior CRM do mundo, ou seja, os caras já lidaram com todo tipo de negócio, todo tipo de empresário, empreendimento. Se você demora mais de 15 a 30 minutos para poder responder o cliente, você perde a venda. Porque a venda é uma chama. A venda é um fogo. Quanto mais tempo eu tô falando contigo e tu tá me dando a atenção plena, tu tá me dando o teu tempo, tu tá me falando dos teus problemas, mais essa chama vai acendendo. Mais ela vai acendendo. Se eu te deixo pensar, se eu falo assim, não, pode pensar aí, você me dá um retorno. Deus me livre. Deus me livre. Se eu falo isso pra você, a chama tá diminuindo. Quanto mais afastamento eu tenho do meu cliente, menor a chama. Quanto mais proximidade eu tenho do cliente, maior a chama e maior a probabilidade de vender. O tempo de resposta, desde o início do funil até o momento da venda, ele é fundamental para se a venda vai acontecer ou não, se vai aumentar a taxa de conversão ou não. Muito bom. Muito bom. Alguma coisa a mais de taxa de conversão? Cara, acho que o Essence tem. Tem. Mais umazinha só então. Só mais uma? Só mais uma. A taxa de conversão, ela é uma métrica que ela é uma consequência do que está sendo feito anteriormente. Já peguei casos, André, de muita gente que falava assim, cara, mas eu falei com 20 pessoas hoje e não vendi para ninguém, cara. Puxa um histórico para mim aí dos seus últimos 6 meses. Geralmente o cara que não sabe isso, ele nem tem esse histórico. Puxa o histórico aí e vamos ver com quantas pessoas você falou e com quantas você vendeu. O que aconteceu nesse caso em específico é que as 20 pessoas que esse cara estava prospectando não era suficiente para ele bater a conversão dele. Ou seja, se eu preciso falar com 40 pessoas para fazer uma venda e eu falei só com 20, existe meia venda? Não existe meia venda. Vai sair uma venda a cada 2 dias, né? Não existe meia venda. Ou seja, às vezes o cara não tem nenhum processo ruim, mas ele só tá errando na quantidade de pessoas que ele tá prospectando. Sabe um negócio que a gente fala aqui, Hugo, a gente vê, olha pra sua fala, a gente vê, venda é matemática simples, né? O cara tem que fazer essa continha de padaria aí. Quantas pessoas eu preciso falar com uma taxa de conversão de tanto, pra eu vender tanto, né? De trás pra frente. Eu quero vender 10 milhões. Beleza, tem que falar com quantos? É isso. Um ticket médio de quanto? Vai pagar quanto? No lead. Aí tem que construir todo esse processo. Isso aí acho que quebra um paradigma na cabeça do advogado como um todo, de que tipo assim, cara, você precisa falar com mais gente. Fantástico. Como é que você fala com mais gente? Você já comeu as frutas baixas tudo? Aí tem que ir para os outros canais. Para um tráfego da vida, para uma narrativa antes de vender um produto,
para indicação. E aí não tem só o digital, né? Não tem só o digital. Mais visitas, você vai fazer um evento presencial no seu escritório, você vai fazer uma palestra por mês na UAB da sua cidade, né? Aí vai dar criatividade, atitude. Hoje já existem ferramentas, André. Pois eu não sei se você tem essa ferramenta, mas eu posso até compartilhar contigo, que você consegue puxar os dados de todas as empresas do DF, por exemplo, com contato, você fazer prospect mesmo. Mas é lícito isso? Eu acho que é. Eu não tenho certeza. Eu posso pesquisar a origem. Tá. A gente não usa ainda. Foi uma pessoa que comentou comigo e tal. Assim, ó, dá pra fazer e tal. Eu falei assim, mas como assim dá pra fazer? Eu fiz a mesma pergunta. É lícito? É, porque tipo assim, hoje você abre um CNPJ novo, você abre um CNPJ hoje, amanhã tem um monte de gente te ligando, oferecendo contabilidade. Oferecendo conta, oferecendo empréstimo, oferecendo tudo. Então, onde é que estão esses dados? E aí, às vezes, um ponto para esse advogado é ele pensar em problemas maiores, cara. Em como que esse cara tá fazendo isso. Como é que eu abri meu escritório hoje e ele já tem meu número? Ele já tem meu e-mail? Como é que ele tá me oferecendo aqui um empréstimo, sendo que eu não cadastrei nenhum banco ainda? Tem que ter essa visão. E agora uma outra coisa, Hugão. Beleza. Demanda falamos. Taxa de conversão, falamos de pontos importantes. Agora uma outra coisa do advogado, que é o ticket médio. E veja, cara, a maioria dos advogados criminais, acho que isso pode se aplicar também ao empresarial e a alguns nichos ao tributário. Tributário talvez não. Existem alguns modelos de escritório. Tem um modelo de escritório de escala. Você tem um ticket médio menor e um volume muito grande. E você tem um modelo boutique, que é um escritório um pouco menor, mais artesanal e causas de alto valor. No outro modelo, acho que não faz sentido, no modelo escala, não faz sentido a gente discutir ticket médio, porque ele está focado em geração de demanda, alta conversão, volume. Agora, focando aqui no boutique, no escritório boutique, que é aquele que, para funcionar a boutique dele, ele precisa cobrar caro. Senão a conta não fecha, porque o ticket médio é muito alto. Queria te perguntar sobre essa última questão. O que o profissional liberal pode fazer? O que um advogado pode fazer para aumentar o ticket médio? Para cobrar mais? Existem alguns pontos. Eu diria, voltaria novamente, André, no assunto da percepção. O seu ticket tem que estar dentro da percepção que as pessoas têm de você. E se em algum momento as pessoas não tiverem a percepção de que aquele ticket que você está cobrando é o que realmente vale para aquele problema que elas precisam resolver, a venda não vai acontecer. Como é que eu mexo na percepção de valor das pessoas? Como é que eu mexo na percepção? Existe um cara chamado Jordan Belfort, que é o famoso lobo de Wall Street, que ele falou que você tem 3 segundos para uma pessoa ter uma imagem, um pensamento sobre quem você é, quais são os seus resultados, o que você faz. Se você quer cobrar caro, e aí eu acho que a depender da sua audiência aí, se você quiser entrar mais a fundo nesse assunto, a gente pode entrar. Você tem que estar com a sua imagem, o seu branding pessoal muito bem alinhado. Muito bem alinhado. Porque, por exemplo, quem tem a capacidade de me pagar um ticket maior é quem é mais bem sucedido ou menos bem sucedido? Mais bem sucedido. Ok. Quais são os costumes dessa pessoa? Quais são os troféus dessa pessoa? Essa parte de troféu aqui é sensacional. Qual que é o troféu que o meu cliente vê em mim que ele fala assim, cara, me identifiquei com esse cara? Às vezes pode ser um carro, às vezes pode ser um escritório, às vezes pode ser um relógio. Nós aqui somos amantes de relógio, né? Pode ser um relógio, pode ser uma garrafa de vinho, pode ser uma viagem, pode ser tudo. Então, como é que eu faço?
eu pego os troféus do meu cliente ideal, pego tudo que ele considera um troféu e eu passo a mostrar isso na minha vida. Não de maneira incoerente. Obviamente, porque a gente está partindo do pressuposto aqui que se é um boutique, a gente está partindo do ponto de que a pessoa tem lastro para poder fazer isso. Óbvio. Acaba sendo natural, né? Acaba sendo natural. Então, quais são os troféus do meu potencial cliente? Cara, esse cara valoriza assim, 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 assim. Para ele é importante isso. Se para ele é importante isso, eu vou mostrar que eu tenho isso na minha vida. De maneira intencional. Entendi. Eu acho que também tem um negócio que é o seguinte, né? Às vezes, naturalmente, pô, você mostra o seu repertório, você senta, o cara vai falar de uma viagem, você conhece, o cara vai falar de um... Às vezes você encontra seu cliente no mesmo ambiente que você tá, né? Você vai lá fazer a revisão do seu carro, você encontra seu cliente lá, você tá indo num lançamento imobiliário, pô, você vai lá e encontra o cara. É você buscar o peixe no aquário certo. Entendi. Buscar o peixe no aquário certo. Então, por exemplo... Você tá onde seu cliente tá. Exato. Perfeito. Perfeito. Então, por exemplo, como é que eu aumento o meu ticket médio? Mostrando esse ponto de que a primeira percepção que o cliente tem, que eu tenho essa capacidade de entregar essa solução, e aí eu consigo 1 minuto de atenção dele, para depois conseguir 5, para depois conseguir 50. Essa estratégia é muito boa. Por quê? Se você quer vender um contrato de R$1 milhão para algum empresário ou coisa nesse sentido, você concorda comigo ou não que a primeira coisa que ele vai ver em você é como você está vestido? Claro. É que tipo de roupa você usa, que tipo de relógio você usa. Então, são esses 3 segundos que eles fazem a pessoa montar esse pré-julgamento sobre você. Claro. E é onde você consegue 1 minuto da atenção, para depois 5 minutos numa conversa, para depois 50 minutos numa reunião. Fantástico. Isso é muito verdadeiro. E aí, turma, tem mais uma questão que você vai falar assim, mas o fulano de tal não fazia isso. E acho que é até um negócio legal, né? Quando você vê filmes assim como o do Steve Jobs, nas últimas palestras, tal, ou no avançar da vida, o cara já tá se vestindo mais simples, né? Mas no começo da vida o cara tá com terno e gravata. Mas detalhe, você não sabe. Você vê o Zuckerberg aí usando uma camisa preta, sem estampa nenhuma, mas ele tá usando Loro Piana. Loro Piana é R$3.000 a camisa. Sim. Caríssimo. Ninguém nem... Assim, aquilo comunica para um público muito específico. A maioria das pessoas nem conhece essa marca. Não né? conhece, mas pensa que é simples, pensa que o cara é humilde. E pode até ser. Pode até ser. E pode até ser. Aí, outro ponto que é muito importante, André, para ter esse ticket mais alto, além dessa experiência do branding pessoal, que é a marca pessoal, sua marca pessoal como um todo, você precisa, o seu produto precisa ser bom, cara. A entrega do seu produto precisa ser boa. Eu tenho uma política aqui, eu tenho uma tese aqui de que produto é rei, sabe? Produto é rei. Entrega tem que ser impecável. Chato com entrega. Porque vender não é o mais difícil. Vender não é o mais difícil. O negócio é vender de novo, né? De novo. Cara, nós temos cliente aqui, desde que o Mindjuice começou, custava 97 por ano. Hoje em dia, 9.200 por ano. A gente tem cliente, fiz um negócio bem grande mês passado com um cliente nosso de 6 anos atrás, que começou com 97. Você crê num negócio desse? O cara tá com a gente há 6 anos. Que legal. O seu produto precisa ser bom. E para fechar com chave de ouro, nós temos escritório em Alphaville, São Paulo. Nossa sede fica lá também, nós temos aqui em Brasília. E aí eu fui visitar algumas empresas em São Paulo. Um dos braços do nosso negócio é fazer o negócio de outros empresários faturarem mais. Só que esse tipo de trabalho virou commodity. O que é commodity? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Faz aqui, eu te ajudo a vender mais, te ajudo a criar vídeos, artes, site, coisas nesse sentido. E na visita que eu fiz com esse empresário, que eu acho que é determinante para o valor que você cobra, é literalmente toda a investigação, quanto que ele fatura, qual que é o problema e o quanto que esse cara estaria disposto a pagar para resolver esse problema e o quanto que eu pagaria se eu estivesse no lugar dele.
E aí, fazendo uma avaliação, era uma empresa de mídia indoor. Ou seja, ele tinha um negócio parecido com o meu, só que ele ajudava o cliente a vender mais internamente através de painéis, TV, televisores. Ele, inclusive, atende supermercados lá em Alphaville, que são bem famosos, que é o Mambo e o Saint-Marché. Na unidade do Saint-Marché, ele tem mais de 160 monitores alugados. E aí ele estava querendo trazer mais clientes da vertical de supermercados para poder contratar o serviço dele. As perguntas que eu fiz: quantos supermercados você quer vender? Para quantos supermercados você quer fechar? Qual que é a promessa para a gente atrair essa pessoa? E qual que é o seu ticket médio por monitores? Por quê? Eu podia só muito bem chegar e falar assim: eu cobro tanto por mês, você precisa investir tanto, e aí a gente vai chegar no resultado X ou Y. Muito bom. Só que o que eu fiz? O caminho inverso. Qual o seu ticket médio? Quantos supermercados? E qual que é o tipo de público e a promessa que a gente vai fazer com essa galera? Partindo desse ponto, eu fiz uma matemática simples. Se eu bater esse resultado junto com esse cara, eu vou ajudar ele a faturar muito dinheiro. Muito bom. Muito dinheiro. Se eu ajudo ele a ganhar muito dinheiro, eu preciso cobrar muito dinheiro para entregar. A partir daí já não vira mais uma commodity, vira um projeto, onde nós temos o começo, meio e fim, e existe um retorno sobre o investimento, onde a minha precificação está 100% alicerçada no retorno de investimento que o cliente vai fazer comigo. Muito bom. Coisa que uma empresa tradicional de mercado ia cobrar 6 meses, 36 mil reais, eu cobrei 100 mil reais para poder entregar a mesma coisa. E o cliente não achou caro, porque estava alicerçado no retorno sobre o investimento. Isso é muito legal. Eu sempre falo com a turma aqui, se não tiver retorno, não vale R$1. Agora, se tiver retorno, aí vale muito. Então, a gente nunca olha um investimento pelo preço que você está pagando, é pelo retorno que está te dando. Claro. Então, a gente pode concluir que o ROI que você gera para o seu cliente está intimamente ligado à sua precificação. Muito bom. Podemos falar mais dos tipos de ROI aqui para... Vambora? Tipos de ROI. Dar uma fervilhada na cabeça da galera? Vambora. Tipos de ROI. Que está totalmente ligado à precificação. Primeiro, o que é ROI? ROI, retorno sobre investimento. Ok. Então é tudo que você faz para uma pessoa, um cliente, onde ela se ajuda a resolver um problema e ela tem um retorno sobre aquilo ali e aí vocês trocam essa energia. Ótimo. Hoje, a depender do grupo empresarial, mastermind de educação, tem grupos hoje que você participa, André, onde o seu retorno sobre o investimento não é dinheiro. A maioria dos grupos hoje, dos grandes empresários do país, às vezes o retorno sobre o investimento que você vai ter participando daquele grupo é acesso. Existe retorno de investimento que é acesso. Existe retorno de investimento que é sabedoria, é você compartilhar a tua sabedoria com outras pessoas. Existe retorno de investimento que é network, que é você apresentar o João para Maria. Existe o retorno de investimento que é financeiro, onde você, com a sua ajuda, você consegue fazer o cliente vender mais. Existe o retorno sobre o investimento, que é o retorno da autoimagem, onde através disso você consegue acessar novas pessoas, você consegue ter resultados diferentes. Então eu diria que para o advogado como um todo, ele precisa entender a solução, quais são os tipos de ROI que o cliente dele vai ter com base na solução e precificar a partir daí. Muito bom. Isso é muito legal, né, cara? Top demais. Porque muitas vezes você está dando para o seu cliente muito mais do que a resolução daquele problema tributário, daquele problema empresarial, daquele problema... Às vezes o fato daquele cliente se aproximar de ti, às vezes você tem clientes que tem match com aquele cliente, ele está ganhando um patrimônio relacional, né? Então, de fato, eu acho que isso é legal, inclusive para o próprio vendedor, para o próprio advogado, entender, para além do problema que eu estou solucionando do meu cliente, quais são os outros benefícios que eu estou entregando para ele? Quais outros tipos de ganhos? Isso aí aumenta o ticket médio.
Muito, né? Se você pega, por exemplo, um membro do Mind Us, ou pega uma turma, e vai fazer um jantar lá na sua nova casa. O pessoal sabe aí da nova casa? Sabe. Sabe? Então beleza. Você vai fazer um jantar na sua nova casa. Você é um empresário que está crescendo significativamente. Sim. E aí, você pega um advogado que não tinha visão empresarial e de repente ele vai lá na tua casa, come do teu banquete, olha para tudo que tu construiu e fala assim, é isso que eu quero para minha vida. Ele teve um ROI de referencial e um ROI de mentalidade. Um ROI de mentalidade e um ROI de referencial. Isso para ele vale quanto? Isso é impagável, né? Impagável. Isso é impagável. Não tem dinheiro que pague isso aí. Impagável. Então é um ROI de acesso, mentalidade e referencial. E, cara, eu vi... A gente fez uma imersão esse final de semana, imersão em Tribunais Superiores e Penal Econômico. Um advogado do Mato Grosso, escutando ali um negócio, ele falou, André, eu tô saindo daqui, cara, renovado. Porque às vezes eu sou o teto da minha cidade. E eu vi aqui que minha advocacia é pequenininha. Tá na mesa errada. Pequenininha, assim. Eu saio daqui incomodado. Cara, esse ganho... Quanto vale essa chama? Porque uma família pode ser transformada a partir daí, irmão. Desculpa. Eu gosto de dizer, cara, me resfriar. Eu gosto de dizer que acesso gera referência. E referência gera resultado. Porque se você tem uma referência nova, você vai ter novos comportamentos. E a partir de novos comportamentos, você vai ter novos resultados. Ou seja, acesso gera referência. Como é que eu faço para aumentar meu ticket médio? Tudo isso que a gente está falando aqui. Muito bom. Tudo isso que a gente está falando. Muito bom. E a gente está falando de coisas que hoje, a nível Brasil, empresários cobram muito caro para poder... Mas é muito. Cara, a gente está falando de um grupo aí para você participar 6 meses, 350, 400 mil reais. Que é só acesso. Puro em acesso. Acesso, mentalidade. Na verdade, acesso e mentalidade, né? Que acaba te permitindo aumentar as referências como consequência. É isso. Cara, se o advogado, eu tenho convicção e plena certeza disso, né? Que se ele ouvir esse podcast e ele aplicar minimamente 30%, 40% do que a gente tá falando aqui, a visão empresarial dele aí... Muda total. E a gente tava falando sobre vendas, né? E um negócio aqui é legal, às vezes eu falo com o advogado aqui, que é o mesmo caso da máquina de vendas lá. Eu digo pro advogado o seguinte, e eu passei por isso na minha vida muitas vezes, cara. Eu falo, fulano, mas é longe, é Brasília, não sei o que. Eu falo, fulano, deixa eu te falar um negócio. Se você for lá e não aprender nada, só de você estar respirando naquele ar com aquelas pessoas ali e aumentando as suas referências, já tá pago o seu encontro. Tá pago o seu investimento. Muitas vezes, cara, só a puta reunião que a pessoa do comercial conduz ali, buscando elevar, referenciar, buscando incomodar com determinadas perguntas, te fazendo refletir sobre coisas que você nunca refletiu. Na reunião com o vendedor, se for um vendedor como o Hugo, por exemplo, nas perguntas que você está tendo que responder, já está pago o seu investimento. Já está pago. Antes do produto. Antes do produto. Já aconteceu isso muito. Muito, muito, muito. Já aconteceu do cara viver a vida inteira de maneira passiva. E aí a gente vem com algumas perguntas provocativas. E não são perguntas provocativas 100% no intuito de vender, tá, André? Porque a gente gosta de fazer esse tipo de pergunta, mas a gente gosta de se desafiar também. Então, a todo momento, você é um cara que conhece a gente aí, a gente está se desafiando, dando um passo maior do que a perna, se colocando em situações onde não tem como não sair o resultado, em espremer tem que sair o resultado. Então, além de fazer perguntas confrontadoras, que são as perguntas que a gente faz para si próprio. E aí eu repito pro cara, quando o cara entra num nível de consciência, ele não consegue nem dar uma desculpa. Não consegue, não. É difícil demais. É. Um dos valores aqui do Mind Juice, irmão, é autorresponsabilidade. E eu tenho vivido isso com tanta intensidade, pessoalmente, porque eu tenho que dar exemplo. Pô, aconteceu um negócio assim, sei lá, aleatório, qualquer coisa. Eu não consigo falar assim, não, mas foi o fulano.
Mas quem contratou o fulano? Eu. Ah, não, mas pô, o mercado tá ruim. Quem que escolheu a faculdade? Quem decidiu empreender nesse mercado? Quem é que decidiu, sabe, por esse caminho? Foi eu. Alguém me obrigou? Não. Alguém botou uma arma na cabeça? Tu é doido, então. Pois é, ué. E aí, essa autorresponsabilidade, ela é fundamental, porque às vezes, por exemplo, as pessoas pegam a exceção da regra e usam como contexto de justificativa a falta de resultado. Totalmente. Que é pegar um contexto de um cenário e falar assim, mas fulano não faz, por que eu vou fazer? Não compara dessa forma. Muito bom. Não pode comparar dessa forma, porque senão quem não vai avançar é a própria pessoa. Muito bom, mano. A própria pessoa. Hugão, pô, muito bom, cara. Passeamos aqui por vários temas. Pra você que tá com a gente aqui até agora, eu quero te pedir uma gentileza. Pega esse negócio e nos ajude a levar essa mensagem adiante. Inclusive tem uma coisa que é a seguinte, nós estamos quase batendo 10 mil inscritos. Se inscreve aí agora, sem procrastinação. Tá aqui no vídeo, se inscreve. Tá aqui no vídeo, curte. Tá aqui no vídeo, comenta. Fala sua rede social de novo. @eu.hugoroberto. Vai lá no Instagram do Hugo. Muito top o que você falou, cara. Isso aqui me marcou. Isso é importante, turma. Pra gente que tá do lado de cá, receber essa temperatura é importante. Um cara como o Hugo, como nós, a gente tá sempre dando passos ousados. Sim. E além do objetivo, do como, tem o porquê. E muitas vezes a gente se movimenta muito pelo porquê. Quando chega uma mensagem ali, você fala, pô, vamos lá, cara. Tem gente que tá contando comigo. Pô, tem uma audiência ali que tá... Então, esse retorno, esse feedback é importante. Beleza? Nos ajude a levar essa mensagem. Vamos lá. Irmão, pra gente fechar, mensagem final pra turma. Mensagem final. Eu vou falar o que eu carrego comigo, tá, cara? Tudo aquilo que eu enxerguei, que eu vivo hoje, que eu enxerguei quando não era material, aconteceu. E aí, às vezes as pessoas não se comunicam dessa forma, nesse contexto, por vergonha. Às vezes o ambiente que ela está inserida é um ambiente onde as pessoas não falam disso. Isso é difícil, cara. As pessoas não falam disso. E tudo que eu enxerguei de escritório, carro, relógio, repertório, habilidade, pessoas que eu ia conectar, movimentos que eu ia fazer, tudo aquilo que eu enxerguei e tive convicção de que ia fazer e de que ia acontecer, aconteceu. Amém. Só que, com a graça de Deus, obviamente, sem Deus nada é possível. Só que existe um preço. Meu Deus do céu. Existe um preço para você fazer isso. E às vezes você quer a coisa certa pelo motivo errado. Já aconteceu comigo isso. Querer a coisa certa pelo motivo errado é querer a coisa errada. Então, a pessoa que você precisa se tornar advogado e advogada para poder realizar essa imagem que está na tua cabeça, às vezes você vai precisar deixar de frequentar alguns lugares. Às vezes você vai precisar deixar de falar com algumas pessoas. Às vezes você vai precisar não se importar com o que pessoas estão falando. Porque para você se tornar um advogado, uma advogada referência, você vai precisar romper uma bolha que a grande maioria esmagadora das pessoas não estão dispostas a romper. Então você pode ouvir todo esse podcast e se inspirar, é muito legal. Você pode ouvir todo esse podcast, porque aqui a gente está falando, parece fácil eu e o André falar aqui sobre venda, sobre negócio, mas existe uma luta que aconteceu por trás disso, que ela é muito grande, é muito desafiadora. Muito. E esse movimento aqui, isso que nós fazemos é que para que você possa ter pontos de identificação para continuar na sua jornada, de que é possível, de que se tem outra pessoa que já fez, você também pode, e que a gente se lança como canais aqui, cara, para poder ajudar essa galera. Então, a mensagem final que eu deixo para esse pessoal é convicção, Deus e ousadia, coragem vai determinar aí seus próximos passos e resultados. Isso é muito verdadeiro, turma.
Só um comentário final, Gão. Acho que é legal, cara, isso que você tá falando. E para deixar um recado final, assim, para puxar um gancho final de um comentário seu, que eu acho que não poderia deixar passar em branco. Você falou, cara, nós sempre estamos dando passos maiores do que a perna. E volta e meia, cara, eu falo com alguns advogados aqui, eu vejo o time falar, ele, cara, mas é que eu fiz uma organização, não vai dar, assim. E um dia eu me lembro, cara, lá atrás, eu falando com um advogado e ele me falou isso, eu falei, meu amigo, você acha que a gente construiu esse negócio aqui dando passo do tamanho da perna? Se fosse dando passo do tamanho da perna, tava lá em Montes Claros, talvez num escritóriozinho, porque era aquela minha realidade. Então não tem como você fazer uma coisa grande, como você tá me falando aqui, se o objetivo é grande, um passo do tamanho da sua perna, você não vai chegar nesse objetivo grande não, É aquele negócio, né? Eu fiz maratona no ano passado, tem 42 quilômetros para correr. Eu quero ir caminhando e quero fazer em 4 horas. Me desculpa. Não tem como você caminhando, não. Não dá. Vai ter que ser correndo, meu filho. E numa velocidade X. Exato. Ponto. Exato. Então, isso que você está falando é muito legal. E, mais uma vez, é até meio matemático, assim, Sim. né? O passo é desse tamanho, o objetivo é desse. Com esse passo não dá. Vai ter que dar uma aumentada na passada. E como é que eu sei que eu consigo aumentar o passo se eu não vi alguém dando o passo? Que aí é onde entram as referências. Muito bom. Como é que eu vou esticar minha perna numa proporção que eu nunca estiquei se eu não vi ninguém fazendo? E numa intensidade, que é muito isso, né? Eu quero fazer lá a maratona. Nesse tempo, você vai ter que aumentar a passada e aumentar a intensidade da passada. Tem uma coisa que você fala e que, por coincidência, eu sempre falo aqui, cara. Eu não sei se você escutou de alguém, talvez a gente escutou de alguém inconscientemente, que é o seguinte, a intensidade, ela modifica, ela distorce o tempo. Né? Aumentou a passada, aumentou a intensidade, o tempo da maratona faz assim, ó. Sabe uma coisa que eu faço, cara? Que eu acho que pode servir pro pessoal? Eu tenho a sensação que nos últimos 2 anos, eu tenho vivido 10 anos em um. Meu Deus. Aqui eu tava falando, quando eu cheguei aqui, eu tava falando isso com o pessoal. Eu tenho a sensação. E eu sempre busco dividir o meu ano em pequenos anos. Então eu divido, tipo, vamos colocar que divide 12 meses em 4 meses. E aí, a cada 4 meses, a gente tem um grande movimento, um grande passo para viver uma intensidade descomunal dentro daquele curto período de tempo. E aí, tem um objetivo e tem uma recompensa. Tem um objetivo e tem uma recompensa. Muito bom. E aí, cara, o leão, por exemplo, vai caçar. Ele dá um puta sprint para pegar a presa, se esforça muito, se sacrifica muito. Pega a presa, come, descansa e depois vai sprint de novo. Então, às vezes, a galera tem uma expectativa de que, eu vou empreender, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar menos. Isso não existe. Trabalha muito mais. Só que aí você tem a possibilidade e o luxo de se conceder algumas regalias. De ter um carro melhor, de ter uma casa melhor. Que ainda assim, se você não tomar atitude ou se você... cara, não definir um objetivo muito claro, o risco maior é de ficar na inércia. Muito bom. Aprendeu sobre vendas aí alguma coisa? Fala aí, aprendi. Tem que O aprender. que você mais gostou? Comenta aí. Se o que mais te impactou não foi vendas, foi mentalidade, alguma coisa que a gente falou aqui, a frase mais marcante, coloca aí pra gente ver. Esse retorno é importante, tá? E aqui uma última coisa legal. Que eu trouxe o Hugo aqui, que é um cara não tem nada com advocacia. Ainda não. Daqui a pouco aparece aí com um software jurídico, aí um negócio de advocacia. Mas sabe por que é legal? É muito bom você, para pensar fora da caixa, que é uma expressão que muita gente usa, você tem que sair do padrão comum. Tá conversando só com o advogado? Talvez você está dentro da caixa da advocacia. Vai conversar com o Hugo, que é
serial, vai conversar com um cara que é da tecnologia, vai começar a conversar com um programador, vai conversar com um cara que é do mercado farmacêutico, o outro lá que é do mercado de suplementos, o outro que é do mercado pet. Aí, adaptando a ideia do outro para sua realidade, criou algo novo, que é uma combinação de ideias que já existem. É isso. Então, prenda com esse cara aqui, prenda com esse junto. cara aí, que é um craque. Irmão, obrigado, viu? Fico honrado aí pelo convite, que vocês possam prosperar cada vez mais aqui dentro do Mind Us e que eu tenho certeza que essa galera tá bem assessorada aí com vocês. Bora pra cima! Até o próximo. Pra cima. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau.